Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, muito mesmo, que é o perdão. Como é difícil perdoar? Será que quando a gente perdoa, mas quer manter distância daquela pessoa, a gente perdoa verdadeiramente? Para falar sobre isso, nós temos um time aqui que vai te informar, que vai fazer você refletir. Eu quero convidar meu primeiro palestrante com reconhecimento internacional. Gente, ele é escritor, com livros publicados em diversos países, membro imortal da Academia de Ciências, Letras e Artes do Estado de São Paulo. Seja muito bem-vindo, meu amigo César Romão. Romão, que alegria ter você aqui, meu amigo. Olá, querida Amanda. Boa noite, viu? Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Vamos falar sobre o perdão hoje. Vamos. E todas as suas vertentes, porque eu sei que são muitas. Vamos falar. Obrigada por estar Obrigado, aqui, viu? Bem-vindo mais uma vez. Gente, obrigada, boa noite. Que prazer ter vocês aqui pra gente falar sobre um tema importante, né? Eu abri caixinhas de perguntas nas redes sociais, a gente tem toda a comunicação aqui da TV Aparecida também. Sei que vocês mandaram muitas perguntas, nós vamos escolher algumas para fazer, mas eu quero já iniciar perguntando, Romão, para você, meu amigo, um ótimo 2023 que a gente também não se viu ainda esse ano. Obrigado, Amanda, você também. Por que é tão difícil perdoar? Olha, eu tenho uma visão um pouco diferente da visão normativa, né, das pessoas sobre perdão. Falo muito sobre isso nos meus livros, inclusive nesse livro que a gente já lançou aqui, o Ensinamentos Bíblicos para o Sucesso, tem um capítulo dedicado a isso. Quando alguém diz assim para mim, Romão, eu perdoei aquela pessoa. Eu digo, mas que presunção? Que presunção é essa? Quem te inseriu deste poder de perdoar alguém? Para mim, nós não temos esse poder de perdoar. O ato de perdoar é porque você julgou e condenou. Então, antes de você perdoar, você fez um julgamento e você condenou aquela pessoa por aquela atitude. Ah, mas é necessário a gente perdoar. Bom, é necessário a gente não condenar, é necessário a gente não julgar. Mesmo quando a atitude dessa pessoa para conosco não foi certa, uma traição, por exemplo, o marido te traiu. E aí, não posso julgá-lo por isso, né, condená-lo? Bom, você tem que vencer a dor, só isso. Não é questão de perdoar, nós não temos esse poder, eu acho que eu não tenho esse poder. Amanda, eu te perdoo, eu não fui invocado desse poder, acho que nenhum de nós. Eu acho que nós temos que aprender a conviver com as feridas que fazemos e com as feridas que nos fazem. Porque muitas vezes a gente acha que os outros nos fazem ferida, mas nós esquecemos que nós também fazemos essas feridas. E a questão que se classifica como perdão, né, na realidade é uma angústia que fica nas pessoas, né? É um veneno. E esse veneno só faz efeito em quem emite. Então, essa mágoa que você tem quando você se decepcionou com alguém é transformada em enzima, nas enzimas MDO. E essas enzimas ficam lá, envenenando a sua mente, as suas emoções. Então, o fato de você não saber conviver com aquilo que aconteceu, causa isso em você, mas não é uma questão de perdão, até porque aponta para mim alguém que perdoou, né? Sempre fica alguma coisinha, a pessoa fala assim, eu perdoei, mas também não quero mais conviver, eu perdoei, mas não quero mais ouvir na cara. Então, que perdão é esse? O que é que tem que ser feito, na minha opinião? Nós temos que entender, ao invés de perdoar, nós temos que entender que o mal que nos fazem, quem emitiu é que vai conviver com ele. E nós não podemos nos tornar maus pelo mal que nos fazem. Aquilo não é seu. Aquele marido que traiu, isso é uma característica, é uma vinheta dele, não é sua. Ele é que vai ter que conviver com aquilo. A convivência do mal que ele gera habita nele, não em você. Nós temos que ser inertes a isso. Nós temos que aprender a não deixar que essas coisas nos aflijam tanto como atualmente. Que a atitude do outro, né, nos atinja tão fatalmente. Para isso nós precisamos estar preparados. Olha, tem umas perguntas dos telespectadores e é assim, eu não vou direcionar para quem quiser se sentir à vontade para responder, por favor, o faça. A Júlia Fortunato de Ilhéus, Bahia. Como perdoar a mãe que te abandonou aos 5 anos? Não consigo ter contato com ela. A Ângela Pereira de Tocantins. Perdoar e não esquecer os fatos é perdão? Eu vou responder as duas, a primeira e a segunda, pode? Claro. Primeiro, Amanda, eu queria te agradecer por
por essa oportunidade de rever grandes amigos aqui, como o Carlos Florencio, que tem um trabalho maravilhoso, nosso querido Gomes, e ele está um pouquinho tímido hoje, o Márcio. Eu vou te falar por quê. Porque eu canto melhor que ele. Ele está apavorado que eu vou pegar o microfone e cantar, viu, Márcio? Mas eu não vou cantar, prometo, tá bom? A sua explanação sobre a peça é muito interessante, porque Victor Hugo, autor, né, da peça e de tantas outras obras, ele trabalha muito a generosidade. Muito, 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 em todos os seus textos. E eu acho que nos dois casos, o que faltam é as pessoas serem generosas. Então veja, você vai carregar essa dor, esse fardo, a vida inteira. A vida nos dá sempre mais do mesmo. Qual é o mesmo que você está gerando para a sua vida? Então, se você está gerando um mesmo de abandono, você vai repetir isso se você se casar e tiver filho. É como disse o Carlos Florencio, quer dizer, você vai repetindo chama-se padrão repetitivo de comportamento. Isso falando assim para as pessoas que estão em casa e que talvez não tenham tanto conhecimento desse desenvolvimento. Por exemplo, é um caso de uma menina que teve um pai alcoólatra e lá na frente se casa. Vai casar com... Não tem saída. Se ela não vencer esse trauma dela, ela vai casar com o alcoólatra. E é aquela velha frase, né? Quanto mais eu me conheço, mais eu me curo. Ou mais me apavoro. Também tem essa coisa. Né? Quanto mais eu me conheço, mais eu me apavoro. Dois casos, né? O pai era alcoólatra, ela se casa, vai se casar com um alcoólatra. Se ela não se casar com um alcoólatra, a pessoa com quem ela casar vai se transformar num alcoólatra. Que loucura. Porque ela vai inserir esse plasma desse trauma dela. Bom, o que fazer? Na minha opinião, cresça. Cresça você. É você que vai ter que superar isso. É você. Veja que nós temos... Padre Queimado. Queimado, né? Já é conhecido como Queimado, né? É isso mesmo, né? Lá na igreja é Queimado. Então, Cristo escrevia na areia. Alguns homens se aproximaram levando uma mulher e disseram a ele assim: Cristo, essa mulher foi pega em flagrante adultério. Segundo a lei de Moisés, nós temos que apedrejá-la. Qual é a sua opinião? Bom, era uma armadilha, porque se ele adota a lei de Moisés, né, seria recriminado. Se ele adotasse a dele, ele também seria recriminado. Era só uma armadilha. Os homens perguntam 3 vezes, na terceira vez Cristo se levanta para descrever na areia e diz: quem não tiver pecado aqui, que atire a primeira pedra. E as pessoas se vão. Ele olha para a mulher e diz: não vejo ninguém mais aqui para te condenar. Eu também não te condeno, vá e não peque mais. Qual é a estratégia que ele usou para aquela pequena multidão ir embora e abandonar o caso? Ele não falou a mente, ao coração ou a alma daquelas pessoas. Ele falou a consciência daquelas pessoas, que é o único lugar onde nós podemos nos transformar. Então, essas 2 meninas aqui que escreveram, vocês têm que trabalhar a sua consciência. É aí que a transformação tem que acontecer. E siga o exemplo, né, dos textos de Victor Hugo. Seja generoso. Ah, mas ele é mau. Seja generoso. Mas ele é ruim, seja generoso. É sobre você. Mas ele prejudicou a minha vida, né? Ele me traiu com uma mulher muito mais feia do que eu. Seja generosa. Porque quem vai conviver com esse defeito é ele, não é você. Ele vai carregar isso, não você. Nós não podemos assumir posições existenciais de outras pessoas que não são nutritivas. Porque tem gente que seca pé de arruda e faz samambaia pular do vaso. E você fica insistindo em conviver com essa pessoa. Então, mantenha a distância e seja generoso. Ô César, nós recebemos inúmeras perguntas, não temos tempo de fazê-las, mas uma que eu senti que se repetiu muito foi: ok, Pedro e tal, mas não consigo conviver. Essa coisa de conviver com alguém que não nos faz bem, tudo bem a gente deixar essa pessoa do ladinho? Ou você acha que, passando por essa vida, a gente tem obrigação de fazer as pazes com todo mundo e conviver? Como é que é isso para você, essa relação de conviver ou não? Nós abrimos as portas da nossa vida para os nossos amigos, os nossos inimigos e aqueles que não têm significado. Então nós precisamos tomar muito cuidado para quem a gente abre a porta. Toda a nossa existência, ela tem que estar com equilíbrio
nas nossas forças existenciais. São 5. Se a pessoa conseguir equilibrar as 5 forças existenciais na vida dela, nada disso vai acontecer. Então, quais são as 5 forças existenciais? Família, crença, trabalho, amizade e saúde. Você tem que colocar isso num quadrinho todo dia, antes de sair de casa, dar uma olhadinha, fala como é que eu estou aqui de equilibrar. Eu desequilibrei a minha amizade. Vamos arrumar isso aqui. Essas 5 forças em equilíbrio fornecem uma vida de felicidade para a pessoa e digo mais, até sem decepções, porque ela vai aprender a fugir das decepções, ela vai farejar as decepções, ela vai ter uma intuição de com quem não conviver. É normal, às vezes você nunca ouviu alguém dizer assim, nossa, eu vi aquela pessoa, me deu um arrepio, olha, aquela pessoa não me fez. A gente tem essa intuição. Então, se você tem as 5 forças existenciais equilibradas, a sua intuição vai trabalhar para você. E aí tudo bem se afastar de quem não nos faz bem. Ô César, ela trouxe uma coisa que você falou para mim no intervalo, depois do depoimento da nossa menina Juliana, que as tragédias formaram transformadores de mundo, né? Os maiores transformadores do planeta foram forjados na tragédia. O fogo queima, mas também tempera o aço. Então, muitas pessoas precisam ser temperadas como aço e aí se transformam em pessoas que vão fazer uma grande diferença no nosso planeta. E com certeza ela fez hoje aqui, vem fazendo na sua vida e ela não tem nem ideia o quanto de vidas ela está modificando. Parabéns, foi um depoimento muito emocionante. Obrigada, meu querido, pela presença mais uma vez. Eu posso recomendar o show do Márcio Gomes, que eu já vi um monte, é maravilhoso. Recomendar o trabalho. Você vai junto dar uma palhinha? Vou. Ele tem medo, ele não me chama no palco. Ele é um grande cantor de bolero. Recomendar também o trabalho do nosso querido Carlos Florencio, os livros dele. E falar do lançamento recente, o livro Ensinamentos Bíblicos para o Sucesso. Ao longo da carreira eu escrevi 25 livros. Eles estão aí em todas as livrarias do Brasil. E esse aqui é o mais recente. São 60 textos bíblicos escritos e separados. E você lê cada texto em apenas 3 minutos. Então, praticamente em pouquíssimo tempo, você vai ter uma visão contemporânea de 60 passagens bíblicas. Que lindo. Prazer Teu trabalho estar é incrível. aqui. Eu sou suspeita para dizer, né? Teu trabalho é maravilhoso. Obrigada mais uma vez por sempre agregar o nosso público, viu? Obrigado, Amanda.